Saudações, pessoal! Antes da gente entrar aí no assunto sobre limites, temos que fazer uma recordação básica aqui, o mínimo necessário, sobre funções. Então, para fazer jus aí a nossa proposta de simplificar, né, os termos aí matemáticos, vamos definir da seguinte forma. Funções de duas variáveis é uma equação que contém duas incógnitas, né, e uma determinada expressão matemática, né, em onde uma incógnita depende da outra. Tá? Incógnita que é uma letra que representa um número. Né? Geralmente a gente usa aí x, y, tem também o t, z, enfim, é livre a escolha da letra. O significado matemático dela é que ela representa um número desconhecido. As funções são de inúmeras aplicações aí, tecnológicas, científicas, biologia precisa, química, enfim, a economia. Essa câmera aí que está me filmando, vocês estão me vendo, graças também a funções, a regras matemáticas que são atribuídas a funções, inclusive situações do cotidiano. Vamos ver uma aqui agora. Vamos supor que a gente chega no taxista e pergunta para ele assim, meu senhor, eu preciso fazer uma viagem para a cidade vizinha ali e eu preciso saber quanto mais ou menos ficaria essa viagem para saber se eu tenho dinheiro aqui. Aí imagina a resposta dele assim, não sei não, entra aí no carro que a gente chegando lá a gente vê quanto ficou. Complicado, né? E aí? E se eu chegar lá e não tiver o dinheiro? Ou sei lá, é bom a gente saber antes o valor, né? Então, como bons estudantes aí de matemática, a gente pode perguntar para ele assim, então, senhor taxista, como que o seu taxímetro está programado ali para fazer a cobrança das viagens? Então, ele vai fornecer os dados para a gente. Vamos lá. Ó. Ele pode falar o seguinte, ó, o taxímetro está programado para cobrar R$3 por quilômetro rodado. Como se trata, né, entre duas cidades, né, é uma viagem entre duas cidades, a cobrança é R$3 por quilômetro rodado. E tem a taxa mínima. A taxa mínima, ele nos informa que é R$15. E aí? Aí, né, como bons estudantes, a gente vai fazer um teste assim, ó. A taxa mínima não tem jeito. Entrou no táxi, cobrou a taxa mínima. Entrou no táxi, saiu, né, cobrou R$15. Não tem jeito. Isso aí é a definição do taxista, ele já nos informou isso. Isso aqui não tem como correr, ok? E a questão dos R$3 por quilômetro rodado. Vamos ver a ideia por trás disso aqui, ó. Vamos supor que cada unidade dessa aqui, ó, seja 1 quilômetro. E assim vai, ó. Vamos chamar essa quantidade de quilômetros de X, né? O X que a gente está bem acostumado aí a lidar. Então, ó, 1 quilômetro, aqui, ó, cada unidade dessa é 1 quilômetro. E assim vai. Ó, R$3, ó. Aqui é cobrança, 3, e assim vai. Então, ó, essa cobrança aqui vai ocorrer como? Vai somar 3 com ele próprio, né? X vezes, que é a quantidade de quilômetros rodados, ó. 3 mais, ó, X vezes, que vai somar o 3 com ele próprio. Imagina uma viagem de 30 quilômetros, né? Que vamos dizer que não é uma distância, tratando de veículo aí, não é muito, né? É uma distância razoável. Imagina somando isso aqui, ó, 30 vezes o 3 com ele próprio. É complicado, né? Aí que está uma das importâncias da recordação da matemática básica. Então, ó, quando soma o número com ele próprio, né? N vezes ou X vezes, não interessa quem código.
é a mesma coisa que multiplicar, ó, 3 vezes x, que é a mesma coisa que 3x, ó, quando tem o pontinho entre a letra e o número, é multiplicação, e não tem nada, né? Muitas vezes não tem nada aqui, ó, significa também que é multiplicação, 3x. Então, vamos chamar então o valor, ó, y é o valor da viagem. Então vamos lá, vamos ligar esse y aqui então a uma regra matemática que vai nos dar a fórmula aí de estimar a viagem, né, o custo de uma viagem do táxi. Então, ó, o valor da viagem vai ser y, que é igual, ó, pela distância percorrida, a gente já achou aqui que é R$3 por quilômetro, x é a quantidade de quilômetros rodados, né? Então, essa aqui é o custo pela distância. Então, ó, 3x mais a taxa mínima aqui que ele já estabeleceu. Então, agora a gente vai fazer um teste rápido aqui, ó, para x igual a 0. Ó, para x igual a 0, ou seja, não rodou nada, entrou no táxi e saiu. Então, qual vai ser o custo dessa viagem? O y é igual, no lugar de x, coloca 0, ó, 3 vezes 0 mais 15, né? Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, y é igual a R$15, ou seja, é a taxa mínima. Então, ok. E agora, vamos supor que entre duas cidades tem apenas 3 quilômetros. Pouquinho, né? É uma coisa hipotética, só para a gente testar aqui, né, a nossa regrinha aqui, né? Ó, y é igual, ó, para x igual a 3. Então, ó, 3 vezes 3 mais 15. Ou seja, y é igual, 3 vezes 3, 9, mais 15, R$24. Como saber se isso está correto ou não? Então, ó, entre duas cidades, vamos chamar a cidade A e cidade B, existe 3 quilômetros de distância que a separam. Então, ó, 1, 2, 3. Então, por quilômetro rodado, vai ser o que aqui, ó? R$3 aqui, ó. Ó, aqui tá a cobrança, 3 e 3, né, ó. 1 km, 1 km, 1 km, 3 quilômetros, né? Tá aqui, ó. X igual a 3 quilômetros. Ó, o custo pela distância, ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, R$9. Mais a taxa mínima, que é R$15. Só de entrou no táxi já é R$15. Está aqui, ó. E mais da distância, ó. 9 mais 5, 14 vai 1. 1 mais 1, 2. R$24. Então, nosso teste está ok. Então, podemos dizer o quê? Que isso aqui, ó, é a nossa regra matemática que estima o custo, né, de uma viagem do taxista. Então, a gente pode dizer para o taxista, ó, meu senhor, eu pensei aqui e cheguei nesse resultado. Essa é uma fórmula que pode ser usada para calcular a viagem, qualquer viagem entre duas cidades que o senhor for fazer. Então, estaremos nós mesmos aptos para responder nossa pergunta inicial taxista. Digamos que tem 30 quilômetros a cidade que a gente pretende, né, fazer a viagem como taxista. Então, ó, para x igual a 30 km. Então, vamos estimar aqui, ó, 3 vezes 30, ó, no lugar de x, coloca 30, mais 15. Então, ou seja, ó, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 90, mais 15, vai dar R$105. Então, a gente estimou aí o valor da viagem, então vai ser possível a gente saber se vai precisar parcelar no cartão de crédito, cheque, se vai ter o dinheiro ou não. Enfim, dá para estimar aí o valor. Então, essa regra matemática, né, nada mais é que uma função. Vejamos aqui, ó, tem uma expressão matemática, né, tem soma, tem multiplicação aqui, né, que é o 3 que multiplica com x,
e tem o sinal de igual, né? Como se fosse uma equação com duas incógnitas. Né? Quando, por exemplo, se substitui esse y por um número, isso aqui forma uma equação, vai ter um valor apenas para x. Mas como são duas incógnitas, ó, qual o valor de y? Depende do quê? Depende do valor de x, tá? Então isso aqui é um exemplo de função de duas variáveis. Continuando aqui, ó, aproveitando ainda esse exemplo, vamos estabelecer umas cocitas aqui que a gente precisa nessa nossa recordação. Numa função é dada que uma das variáveis é chamada de variável independente ou variável livre. Então, aqui, ó, variável, vamos chamar de livre. E a outra é chamada de variável dependente. Por quê? Porque é o seguinte, qual é o valor de y? Depende do quê? Do valor de x. E o valor de x a gente pode atribuir qualquer valor desde que seja possível, tá? Por exemplo, uma coisa da matemática básica, nenhum número pode ser dividido por zero. Por exemplo, 3 dividido por zero, 1000 dividido por zero, menos 7 dividido por zero, isso não existe, isso nunca existe, tá? Então a gente vai ver já um exemplo aqui de uma função que envolve divisão e o zero nunca pode estar no denominador de uma fração. Isso é uma coisa da matemática, uma das coisas da matemática básica. Aqui, essa expressão aqui, ó, 3x mais 15, isso aqui não indica nenhuma restrição, tá? Então, o x pode assumir qualquer valor, tá? Então, a gente vai ver com mais detalhes já. Então, os valores que a variável livre pode assumir faz parte do conjunto domínio da função. Conjunto domínio é o conjunto de valores que a variável livre pode admitir. E o conjunto de valores que a variável dependente faz parte é o conjunto imagem da função, tá? Então, é uma coisa rápida aqui, só para a gente recordar.